Essa é a parte 2 do vídeo, irmãos. Aí olha só, como o Senhor foi bem categórico. Ele começou a falar de 4.000 côvados e terminou o assunto do rio, usando a natureza, usando árvores, usando peixes, usando rede, usando a natureza, né? Só não apareceu animais aqui. Para falar de uma história que ele vai fazer com os homens. Então ele falou de 4.000 côvados e terminou em um texto que ele tinha no coração em usar em Apocalipse. Que coisa linda, não é? Vamos ver esse texto em Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 22, o Espírito Santo vai estar explicando coisas que se começaram a ser explicadas no capítulo 21. Tem 1000 anos literais de reinado de Cristo na Terra, e somente quem entende assim, 1000 anos literais, pode explicar com exatidão o que está sendo falado aqui. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal. Esse rio da água da vida é o mesmo rio de águas vivas, é a mesma fonte de água da vida que aparece em vários profetas, que aparece no Novo Testamento e que aparece lá em Ezequiel, que aparece em Zacarias. É o mesmo rio da água da vida, é o Espírito do Senhor e a palavra de Deus. O livro do Apocalipse acaba com esse rio. Aí diz, no meio da sua praça, da praça da cidade, de à outra margem do rio, estava a árvore da vida, no singular. É uma referência ao próprio Senhor. O rio faz uma referência ao Espírito de Deus e de Cristo. A árvore da vida, o Senhor. E esse rio sai do trono de Deus e do Cordeiro. Verso 2, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, que estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Olha as referências para Ezequiel. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. A mesma coisa que está em Ezequiel. Quase a mesma coisa, né? Lá em Ezequiel, na cidade, no santuário de Deus, as águas estão saindo do santuário de Deus. Aqui também, está saindo do santuário de Deus. Deixa eu terminar aqui o verso 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte estará escrito o seu nome. Quantas revelações tem aqui, né? Mas vê, lá em Ezequiel tem um santuário e as águas estão saindo do santuário de Deus. Aqui em Apocalipse tem o santuário de Deus, que é a esposa do Cordeiro, e as águas estão saindo do santuário de Deus. Isso tem uma aplicação na nossa vida hoje, assim como em Ezequiel, mas o tempo no qual mesmo Deus se refere é no milênio, ou seja, no 7º dia da criação e na eternidade, no 8º dia. Aquele 8º dia que aparece nas festas. Deus fez um plano, ele abriu um espaço de tempo, a passagem do tempo na eternidade, ficou a eternidade passada e a eternidade futura, 6 dias para ele trabalhar com os homens e no 7º, que ainda tem contagem de tempo, porque são 1000 anos, seria o descanso, seria o reinado de Cristo na terra. E depois disso, se tivesse um 8º dia, seria a eternidade futura. Assim, na nossa linguagem, né? Para Deus não existe eternidade passada e futura. É que ele abriu a passagem do tempo. Na eternidade ele abriu esse espaço para trabalhar com os homens, para se revelar aos homens. Para se revelar a toda a criação dele, né? Tanto aos anjos benignos, como aos anjos malignos, que escolheram ficar do lado do mal. E aqui, irmãos, essa passagem, esse rio, todo esse contexto, não está falando especificamente do milênio, está falando da eternidade, porque a Nova Jerusalém aqui desceu do céu. Você tem que ter todas essas coisas em mente. Porque se estivesse falando do milênio, como nós explicaríamos esse verso aqui? Verso 3, nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Em Apocalipse 21, quando está falando da cidade, diz que não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, nem dor, nem nada. E aqui diz de novo, não haverá mais maldição. Se não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais maldição alguma, por que que as árvores têm que produzir frutos de mês em mês e as folhas para curar as nações? Para que cura, já que não há dor, não há maldição, não há nada? Isso era para que a gente estivesse meditando nisso. Somente é possível explicar isso daqui se você crê no milênio literal. Deus está mostrando aqui o que há de acontecer na eternidade, quando o próprio Pai vier com o seu trono. Não no reinado do Messias, mas quando o Messias entregar o reino ao Pai, após os 1000 anos. O que Deus está mostrando aqui, a árvore da vida e a folha
da árvore que serve para curar os povos, é algo que acontecerá no milênio, aonde ainda haverá morte. Não como acontece hoje, é claro, mas haverá ainda morte, haverá ainda maldição, haverá ainda dor. Mas quando todos os planos de Deus estiverem concluídos, aí jamais haverá maldição. Então, embora a árvore da vida esteja aqui no capítulo 22, porque começou no capítulo 21, né? Ele está mostrando o exterior da cidade e depois foi mostrando o interior, tipo como em Ezequiel. Quando chegou na parte da árvore da vida, Deus falou as funções da árvore da vida e das folhas da árvore, que seria para curar os povos enquanto houvesse morte e maldição. A Escritura não iria, o próprio Senhor não iria se contradizer na sua própria revelação, não é verdade? Então é isso que o Senhor está nos falando. E outra coisa, Ele está nos mandando para Ezequiel através desse texto. Por que o Senhor está nos fazendo lembrar de Ezequiel? Irmãos, em Ezequiel tem árvores em todo lugar, tem pescadores, tem rede, está falando do Evangelho aí. Diz que aquelas árvores, não diz árvores da vida, porque toda a palavra de Deus ainda não estava desenrolada, mas diz árvores que produziriam seus frutos de mês em mês, 12 meses, né? E a folha daquelas árvores serviriam de remédio. Não fala remédio para quem? Aqui diz, a folha das árvores servem para a cura das nações. Você entendeu o que Deus está revelando? Em Apocalipse existe a árvore da vida, é o Senhor. E o Senhor tem um corpo, nós estamos ali, nós estamos aqui nessa árvore da vida. Já em Ezequiel, Deus está dando um outro ângulo, Ele está falando de árvores da vida, Ele está falando do ministério sacerdotal, do que os sacerdócios do Senhor vão fazer pelos povos. Essa água é a palavra de Deus, irmãos. Aquele rio é o Espírito do Senhor. Aonde tem o Espírito, tem a palavra sendo revelada. Por isso que essa água cura os povos, porque é o Espírito de Deus curando as nações. É muita coisa aqui para falar, irmãos, mas vocês entenderam o paralelo, né? Agora a gente volta em Ezequiel, capítulo 47, verso 12. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Está falando do nosso ministério. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos. Porque as águas, o Espírito do Senhor, sai do santuário de Deus. Assim como o Espírito flui de nós hoje, do nosso interior, e cura o mar, as nações. Isso já começa aqui, mas vai se intensificar no milênio. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Agora presta atenção, aqui com o Apocalipse o Senhor nos falou que está falando da eternidade. Depois do descanso de Deus, depois que realmente a morte foi jogada no lago de fogo. É o 8º dia, a revelação do 8º dia das festas. A festa dos tabernáculos, ela cabe dentro do milênio, ela é uma festa de 7 dias para mostrar as etapas do milênio. Os 7 dias está apontando para o 7º dia e também está falando da etapa do milênio. Quando você vai estudar tabernáculos na palavra de Deus, você vai ver que o profeta que revela de fato que a festa dos tabernáculos é no milênio é o profeta Zacarias, lá no capítulo 14. Ele é o que mais revela, né? E aí depois, nas festas, a dos tabernáculos começa mês 7, dia 15, vai até o dia 21, depois tem um chamado 8º dia, lá na lei. Isso seria o dia eterno. E aqui está falando da eternidade. Isso quer dizer que tem 1000 anos de descanso. Não tem? Então o Senhor falou de 4.000 côvados, para que a gente associasse com 4 milênios, aonde viria o Senhor. 2.000 anos, Ele passaria no céu, e depois viria o milênio, descanso. E depois a eternidade. Sabe o que o Senhor fez? Ele estendeu uma linha do tempo. O seu próprio Espírito Santo, como um rio, Ele fez a linha do tempo. Ele abriu a passagem na eternidade. E através de 4.000 côvados, Ele explicou tudo o que haveria de acontecer. Ele quer que a gente vivencie tudo isso. Lembra que esse rio é o mar que cura tudo. É o Espírito do Senhor que sai do santuário, sabe, o manancial da água da vida. Apocalipse acaba assim, o rio da água da vida. Como o Senhor mesmo disse em João capítulo 7. Ele disse, aquele que crê em mim, ele disse isso na festa dos tabernáculos. No último dia, no grande dia da festa, mês 7, dia 21, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele falou isso em João 4, repetiu em João 7 e está ali, em Apocalipse 22. Tem vários profetas também. Entendeu o mistério? Então o Senhor disse, pensou consigo mesmo, eu vou revelar para os meus santos todas as obras da minha mão. Vou estender o meu espírito
como uma linha do tempo. Vou mostrar para eles a passagem do tempo. O meu espírito são as Escrituras. Durante 4.000 anos, Deus iria fazer todo o seu trabalho, todas as alianças. Dentro dessa linha do tempo, existem 7 alianças, que em uma outra oportunidade eu falo para vocês. Então ele vai falar de todas as suas alianças, ele vai fazer aliança com Adão, vai fazer aliança com Noé, vai fazer aliança com Abraão, vai fazer aliança com Moisés, vai fazer aliança com Davi. O Senhor, o próprio Senhor, Yeshua veio, fez o início de uma aliança eterna e depois dos 1000 anos o próprio Pai fará uma aliança com todos. São 7 alianças. E as primeiras, elas testemunham a aliança eterna. Já a aliança feita com Abraão já é um testemunho de uma aliança eterna que ele faria no futuro. Então, irmãos, a revelação é muito profunda. Aí o Senhor, nos 4.000 côvados, ele está nos mostrando tudo o que ele haveria de colocar, chamar profetas, profetizar, enquanto ele estava no céu, antes de se fazer carne. Ele profetizou, falou da sua vinda durante 4.000 anos. No 4º milênio ele viria. Aí ele morreria pelos nossos pecados, ressuscitaria para a nossa justificação e o Pai iria trazer ele aos céus novamente. A plenitude dos tempos, irmãos, está aí, nesses côvados. Paulo disse que quando o Senhor veio é a plenitude dos tempos, é o tempo mais importante, porque quando ele veio para fazer cair sobre ele todos os nossos pecados, mas também para limpar os nossos pecados, ou seja, ele veio para fazer cumprir muitas das profecias que estavam no Antigo Testamento, que ele mesmo profetizou. E quando ele veio, ele profetizou muitas outras coisas que estavam relacionadas com o seu ministério celestial, que haveria de acontecer após a sua ressurreição. Então ele morreu pelos nossos pecados, o Pai ressuscitou ele porque aceitou o seu sacrifício. Essa é a chave de Ezequiel. Aceitou todo o seu sacrifício, ele ascendeu aos céus e dali ele vai trabalhar para fazer se cumprir todas as outras profecias, que inclui as últimas 3 festas. E aí os sacrifícios do Senhor passam a ser sacrifícios espirituais dentro de uma casa espiritual que somos nós. E isso vai se intensificar no milênio, porque, como diz a palavra de Deus, é de glória em glória. A antiga aliança tinha sua glória, ainda que transitória. Hoje nós estamos vivenciando o tempo da nova aliança, que é uma glória, porque é a nova aliança, o Espírito em nós, em toda a carne, mas ainda em carne. Vai vir ainda uma glória futura, no mundo vindouro, no reinado do Messias, aonde nós vamos estar desfrutando todos os benefícios da nova aliança, que já estará concluída com um corpo transformado. É uma outra glória. E quando o Filho entregar todo o reino para o Pai, e todos os mortos ressuscitarem para estarem diante do trono branco e haver ali um julgamento triunfal, um julgamento final de tudo, quando o Pai mesmo vier para a terra, é uma outra glória, onde a maldição será aniquilada, não haverá mais morte.